o nosso assunto aqui, a gente vai até começar a conversar, não vou apresentar agora a nossa convidada, porque ela precisa se soltar um pouquinho, que ela está tímida, mas logo, logo ela já vai estar dentro do nosso tema aqui. A gente vai falar sobre autismo. O autismo, né, a gente até conversa e depois vamos ter outros convidados hoje dentro do programa para falar sobre isso. É uma doença que não está na cara, né? Não está na cara. Não. Se você tem, assim, numa deficiência, vamos tratar como, assim, uma deficiência, síndrome de Down, você percebe, né, aquela pessoa tem síndrome de Down. Se a pessoa, ela é deficiente auditivo, você percebe que ela é deficiente auditivo. Se a pessoa, ela tem a deficiência de se locomover, você percebe que ela tem a deficiência. Mas o autismo, você não percebe, não está na cara, né? Uhum. E Patrícia, ela é psicóloga, Patrícia Tella, ela é psicóloga, e você é melhor que ninguém pode dizer pra gente. É isso mesmo, Patrícia? É um dos grandes problemas. Na verdade, porque quando eles saem ou eles vão para a escola, mesmo pequeno, as crianças têm dificuldade de entender o que está acontecendo, porque a síndrome de Asperger, por exemplo, que a gente vai falar também, eles têm uma dificuldade social, de habilidades sociais, entre algumas outras coisas. E a linguagem do Asperger está preservada. Asperger é um autista? É uma categoria do autismo. Tá. O autismo ele se divide em vários graus. E aí tem, dentro do espectro do autismo e tem vários graus. Então, por exemplo, tem o autismo e tem várias categorias. Tá. E o Asperger é um deles. E eles têm muitas dificuldades em habilidades sociais. Então, na hora que ele está na escola, as outras crianças não percebem. Porque o cognitivo dele é preservado, ou até mesmo... O cognitivo é a aprendizagem? É a aprendizagem. Tá. Tudo aquilo que ele sabe, a compreensão, está preservado. Então, ele vai bem na escola, muitas vezes, e aí as crianças não entendem por que está acontecendo, que ele não está conseguindo lidar com as outras crianças, ou porque ele está sozinho, ou porque na hora que alguém conversa alguma coisa, ele fala alguma coisa que... Às vezes não tem muito. E como se manifesta? Isso que eu ia perguntar para você. Como se manifesta a doença? Então, o autismo... É doença? É um distúrbio? É um síndrome, né? É um transtorno. Uhum. Tá. E o que acontece? O autismo dá para perceber mais, assim, porque a criança não desenvolve a fala precocemente. Então, uma criança de 2 anos, ela tem que falar 2 palavras. Óbvio que tem crianças que não falam com 2 anos, que chegam a falar no final dos 2. Mas é comum saber que uma criança de 2 anos fala de 1, 2 palavras, faz uma frase. O autismo já não faz isso. Ele demora um pouquinho mais para falar. Às vezes ele se desenvolve aos 4 anos. Tá. Então isso é um alerta, assim, para os pais. Isso, porque é um atraso no desenvolvimento. Se não for um problema auditivo, porque pode acontecer também, se não for um problema auditivo, os pais têm que estar ali atentos. Investigando, isso, né? Isso. E assim, Oi. Pode falar, não pode terminar. E o que acontece? Os pais ficam na dúvida realmente por causa disso. Então, o primeiro exame que eles têm que fazer é para ver se tem alguma deficiência auditiva. Se não tiver, então tem que ficar mais atento. Mas tem uns outros fatores, uns outros sintomas que a gente tem que ficar atento. Normalmente a mãe do autismo, quando nasce, ela fala, eu pego nele, ele chora muito, ele faz muita birra, tudo que se eu falar não, ele fica muito bravo. Daí já confunde com o hiperativo. Se confunde com o hiperativo ou com déficit de atenção, porque eu acho que a criança não está muito atenta. Eu não sei, eu tive uma amiga que tem um filho que é autista, né? E eu convivi com ela, você conheceu a Virgínia. E ela só percebeu quando ele estava com 3 anos. Não é tão fácil, assim, de você... porque pra gente, estava tudo assim, a gente achava que era alguma coisa, mas não sabíamos o que era. Na escola, quando ele foi para a escola, que a professora começou a prestar atenção, é que percebeu que ele não estava conseguindo... o cognitivo estava preservado. Então, mas mesmo sociabilizar pode até ser uma... Como que a gente diz, assim, não é uma impressão que se tem, porque, assim, em alguns grupos, ele se sociabiliza muito bem. Então, depende mais de quem está recebendo do que dele mesmo. Então, não sei se é isso. Tá certo. É que, assim, esse estereótipo que tem, que a nossa cultura deixou, é que o autista... Não interage de jeito nenhum, não gosta fica de no canto dele, isolado. Lembra, a Silvia Jansen e a Rosana vai participar aqui com a gente, as duas.
E eu falei uma vez para elas, quando eu as conheci, que a coisa do autismo, para mim, na minha cabeça, estava muito ligado com um filme que eu assisti quando eu era criança, que era aquele filme Meu Filho, Meu Mundo. Você chegou a assistir? Você já assistiu? Eu assisti. Que tratava do caso de um menino que era, e ele não tinha uma interação com ninguém, né? E daí aquilo ficou muito estereotipado para mim, que autista é aquilo. Depois eu me descobri que tem várias... Mas aí o pai, então, presta graus, atenção. né? Quais são os sintomas ou os sinais que os pais têm que prestar atenção para verificar se o filho tem o transtorno ou não? Tem que ver. Muitos pais falam assim que chamam e falam a criança não presta atenção. Você tem que ver se a criança prestou atenção em você porque ela ia olhar para o seu lado ou se realmente ela está ouvindo o que você está falando. Então, você chama a criança e ela olha. A criança tem essa interação com meses já, dá para ver. Que com meses você pede para ela dá. Se for um autismo, depende do comprometimento, não dá para falar que todos são assim. Você tem que ver que tem, às vezes, que tem alguns que faz. E o pai vai reparar a hora que leva para a escola e tá com os outros amiguinhos ou com os outros coleguinhas de sala e não tá se desenvolvendo da mesma forma. É genético? Eles não sabem a causa, mas é genético, assim, tem várias pesquisas para confirmar, porque não sabem direito aonde que tá, qual que é o gene, onde que passa, mas assim, é genético ou pode ser por várias outras causas que a gente não sabe muito bem definir quais são. E uma coisa que sempre me preocupa, assim, diagnóstico tardio, é pensar que esse retardamento pode agravar um quadro de sofrimento ou do próprio transtorno. Isso acontece? Acontece. Quanto Porque mais cedo o diagnóstico, mais precoce, melhor é a intervenção. E como que são as intervenções? Quais são os tratamentos? Como é que... Tem vários tipos de tratamento e o pai vai optando por aquilo que ele está percebendo que está funcionando, pelo que ele ouviu. Eu trabalho com análise do comportamento e trabalho com o ABA, que é análise do comportamento aplicada. O ABA a gente trabalha quando é um autismo e aí a gente vai fazer aquela intervenção para ele se desenvolver de acordo com as outras crianças. Tem alguns tratamentos que é de metabolismo, que eles fazem receitas diferentes para tirar algumas... E os resultados, eles são satisfatórios? Assim, você consegue uma evolução? São. A gente faz... Quando eu atendo uma criança com autismo, eu faço sempre um gráfico, filmo bastante para os pais verem a evolução da criança. Porque, assim, eu acho importante que eles... às vezes, você quer um resultado rápido. Não vai ter. É difícil. Mesmo com uma criança atípica, se você chegar na clínica, você não tem o resultado. Um mês você atende e acabou. Com uma criança atípica, você tem que ficar... É um trabalho mais intensivo. A gente fala aí, às vezes, de 20 horas semanais. É muito tempo. É a escolinha, é ir na fono, é na psicóloga, é ir na terapeuta ocupacional. Ele está preparado para atender? Não está, né? Acho que no Brasil não tem né? esse preparo. A gente sabe que nos Estados Unidos, a gente tem conhecimento que nos Estados Unidos o governo ajuda com professor, com terapeuta, com psicólogo, paga o transporte para que esses profissionais se locomovam até a casa da criança para fazer o acompanhamento, mas aqui eu acho que não tem. Se você precisa de toda essa assistência, porque é uma assistência, tem que ter um corpo clínico te ajudando, um psicólogo, uma pedagoga, uma terapeuta, para poder ajudá-los. Quem estuda numa escola pública ou os pais não têm condições de arcar com esse custo, não vai ter o tratamento. Eu não sei como é que está aqui, Paty, mas assim... você tem hoje síndrome de Down, você tem uma estrutura bem forte, uma organização social, né, civil forte que ajuda muito. A gente tem esse tipo de movimento tratando especificamente desse transtorno? É um transtorno assim, muito novo comparado com os outros, por isso que está engatinhando, né, o processo. Tem muitas mães lutando, a gente vê o tempo todo mães lutando com o Estado para conseguir os atendimentos, porque assim, é um custo para a família, é um custo da hora que eles sabem que tem um diagnóstico até para sempre, para a vida inteira. E assim, é muito alto esse custo. E precisa, nos Estados Unidos eles arcam com esse custo porque é obrigatório a criança que, quando nasce com um desenvolvimento atípico, ter todo o acompanhamento necessário.
Aqui ainda está muito... Engatinhando ainda. Tá bem assim no comecinho, precisa muito. E assim, o que as pessoas não sabem é porque a ajuda é muito pouco, mesmo de remuneração do Estado ou de outras entidades, de qualquer lugar, é muito pouco. E assim, de leucemia, se você for ver, para dar uma comparada, que a gente está mais avançado, que o pessoal tem investido, é de 1 em 1.200 crianças, mais ou menos, aproximadamente. De autismo é 1 entre 110. Nossa. É bem mais. É uma Bom, incidência grande. Patrícia, agradeço a sua participação aqui, né? Obrigada a vocês. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui a experiência de uma mãe que vive essa situação, rotina, né? né? E como é a rotina de uma mãe que tem uma criança com transtorno do autismo, tá bom? Não saia daí.